Vamos pensar aqui em um sistema constituído por um becker que vai ter uma solução de sulfato de cobre. O sulfato de cobre é uma substância, um composto iônico azul, de um azul muito bonito e intenso, usado em parreiras principalmente para fazer aquela calda bordaleza, para evitar a proliferação de fungos nessas parreiras. Esse sulfato de cobre forma uma solução que está aqui nesse meu becker. E dentro do becker, mergulhado na solução, eu tenho uma placa de zinco. O zinco que a gente usa para fazer aquelas telhas de zinco, uma plaquinha bem fininha desse material. Vou colocar mergulhado aqui no meu becker e vou perceber que uma reação química aconteceu. E vamos começar pensando o que vai acontecer primeiro aqui na minha solução. Como o sulfato de cobre é uma substância iônica, ao ser colocada na água, naturalmente ela vai quebrar as suas ligações iônicas. Ou seja, a ligação entre o metal cobre e o ânion composto SO4 vai ser rompida. Ligação iônica ela é muito sensível. Coloca na água, ela já quebra e a gente vai ter ali dois íons, né? Desculpa, um cátion e um ânion. Então a gente vai ter aqui uma solução repleta desses íons, cobre 2+, e o SO4 2-. E aí, esse cobre 2+, que aparece aqui, ele está muito ávido para receber 2 elétrons, a fim de que a sua carga fique equilibrada, fique neutra. Então, ele está ávido por elétrons, certo? É o que ele mais precisa no momento. Então, ele precisa capturar esses elétrons de alguém. De quem que ele vai capturar esses elétrons? Da placa de zinco. Porque a placa de zinco ela é mais suscetível a doar elétrons do que qualquer outra espécie presente aqui. Essa placa de zinco, o zinco sólido, começa a doar elétrons e aí quando ele doa elétrons, ele fica com 2 cargas positivas a mais. Então, ó, o zinco sólido, que constitui a placa, começa a perder elétrons, doa os seus elétrons para o cobre. E quando ele doa os seus elétrons para o cobre, ele fica com 2 cargas positivas a mais. E aí surge essa espécie aqui, ó, conhecida como zinco 2+. Então, o cobre se deposita aqui na placa de zinco e começa a retirar os elétrons dele. Quando o cobre retira os elétrons da placa de zinco, ele começa a se transformar em cobre sólido. E o cobre sólido tem uma cor muito característica, que é parecida com aquela cor meio alaranjada dos tachinhos de cobre. Não sei se vocês já viram, dos materiais de cobre, eles são um pouco alaranjados. Então, o cobre 2+ começa a se aproximar da placa de zinco. Ao se aproximar da placa de zinco, rouba os elétrons do zinco. O zinco, por perder esses elétrons, acaba se transformando em zinco 2+. E esses elétrons aqui que ele perdeu foram entregues para o cobre, que acabou de se transformar em cobre sólido. Então, quando o cobre 2+ chega aqui perto da placa e rouba esses elétrons, a placa vai estar repleta de cobre sólido. A placa de zinco vai ficar mais laranjadinha, porque a cor do cobre sólido é laranjadinha. E aí a gente pode perceber que aqui houve uma reação com transferência de elétrons. Essa espécie química que ganhou elétrons, ela sofreu uma reação que nós conhecemos como redução. Essa espécie química que teve que doar, foi forçada a doar os seus elétrons para que o outro pudesse receber, sofreu uma reação química que nós chamamos de oxidação. Então vamos só relembrar, na oxidação, a perda de elétrons. O zinco está perdendo, está doando os elétrons para que o cobre possa ganhar. Então aqui aconteceu uma redução,
houve ganho de elétrons. A gente pode ainda organizar isso daqui para que essa reação de perda e ganho não aconteça dentro do mesmo recipiente, não aconteça só dentro do becker. A gente pode fazer dois sistemas e essa transferência de elétrons acontece por um fio. É o esquema básico de funcionamento de todas as pilhas. De um lado, uma parte vai perder elétrons, do outro lado, uma parte vai ganhar, e essa transferência vai acontecer por meio de um fio condutor. A gente vai ver daqui a pouco.